Olá, tudo bem com você? Está começando agora mais um parlatório aqui pela TV Pai Eterno. Por um mundo onde a vida seja prioridade, onde pessoas mais vulneráveis estejam sob o olhar de governos e instituições diversas que as protejam, e por um planeta mais pacífico, com líderes conscientes e sóbrios que busquem o diálogo e a tolerância. Para conversar sobre a importância de olhar para as pessoas vulneráveis e colocá-las na rota da dignidade humana, se ter sensibilidade coletiva para inserir os esquecidos por meio da cidadania e tentar entender o motivo desse cenário de desigualdade se perpetuar, eu recebo agora o irmão Jorge Tarachuk, missionário redentorista, especialista em cultura e meios de comunicação. Jorge Tarachuk nasceu na cidade de Paranaguá, no Paraná. É descendente de ucranianos, doutor em teologia pela Pontifícia Universidade Católica desse mesmo estado e desenvolveu estudos na área de bioética, com pesquisas de campo sobre a vulnerabilidade da população em situação de rua na cidade de Curitiba. É graduado em filosofia e tem conhecimento em temas ligados a povos indígenas, antropologia, ecologia integral e demais assuntos com viés social. Irmão Jorge, seja bem-vindo ao parlatório. Tudo bem com o senhor? Prazer tê-lo aqui. Prazer, Josevá. Prazer estar com você aqui no parlatório, no ATVCI, e também um prazer estar nesse programa de excelência, né, que traz temas bem pertinentes nas questões sociais, da vida, da dignidade. Parabéns, aproveito já para dar meus parabéns a este excelente programa. Pois é, e todos esses temas que o senhor colocou na mesa aqui, nós vamos debater aqui hoje, tá bom? Certo. Tá certo, vamos lá. Jorge, para começar esse bate-papo, eu gostaria que o senhor nos explicasse sobre a sua origem. O senhor tem raízes ucranianas, é isso, é verdade? Sim, da parte do meu pai, os pais deles vieram da Ucrânia e daí se localizaram no Paraná, na região de Contenda. Na época, fazia parte de São José dos Pinhais. E hoje é um município próprio. Nessa região, eles plantavam trigo, tinham também uma propriedade, né? Uma propriedade em que eles produziam. E, vendo agora, tipo assim, dali o meu pai se deslocou para o litoral do Paraná. Foi trabalhar na pedreira do meu avô, pai de minha mãe. E ali encontrou minha mãe, graças a Deus, e estamos aí nessa caminhada. Mas a descendência, sim, por parte do pai é ucraniano. Eu até fiz essa pergunta, irmão, porque o mundo está acompanhando há mais de um ano, né, essa tristeza, né, da guerra entre a Rússia e a Ucrânia. O senhor está aqui no Brasil, como é que o senhor está vendo esse conflito como o pai que nasceu lá, que tem origem ucraniana? Olha, eu acho... Você tem uma palavra que eu poderia dizer assim, do absurdo que é isso, seria o absurdo do absurdo. Essa guerra, ela não tem sentido, porque são povos irmãos, eslavos, são povos irmãos. Antigamente havia a Rússia e as vários povos, as várias repúblicas, cada um com a sua identidade própria. Essa guerra, ela perde sentido porque é uma guerra fratricida, é uma guerra que na minha opinião, jamais poderia estar acontecendo em pleno século XXI. Isso é absurdo. Eu fico triste com essa situação e rezo todos os dias pela paz, pelo diálogo, pelo bom senso e por uma boa negociação, uma saída de paz, né? Eu acho que não trazendo mais armas, acirrando o conflito que vai se resolver esse problema. Quando o senhor fala isso, né, eu fico aqui pensando, né, povos irmãos, uma relação que até há 2 anos atrás era completamente diferente. Como é que era essa relação entre os ucranianos e os russos antes? Na realidade, eles têm assim, uma base, digamos assim, de cultural eslava comum. Tanto a proximidade do idioma, a cultura, o alimento,
e mesmo na questão dos ritos, né, da religião católica específica, do rito oriental. Então, assim, há muita proximidade, há mais proximidade do que diferença. A diferença, na minha opinião, ela está sendo exaltada pelos interesses econômicos e especialmente da indústria armamentista. Eu penso que hoje o mundo devia, vendo esse conflito, nessa promoção que está tomando, podia todo mundo se unir para fortalecer o diálogo, a compreensão entre as partes, né? E não fomentando mais armamento. Eu acho estranho, esses dias vi a entrevista na OTAN e os Estados Unidos, dá a entender que eles estão com interesses de prolongar essa guerra, e essa guerra não pode ser prolongada. Eu acho que tem que haver um diálogo, uma solução dialogada, de modo que esses povos voltem a reencontrar a paz. Irmão Jorge, eu queria até que o senhor comentasse, porque a gente sempre vê o Papa Francisco falando que é preciso ouvir, é preciso caminhar juntos, não é? E a gente percebe que mesmo sendo povos irmãos, isso não está acontecendo. Agora o senhor, como missionário redentorista, como é que o senhor vê? Claro que o senhor olha principalmente pela paz. Será possível que a gente possa no futuro imaginar essa convivência harmônica voltar entre a Rússia e a Ucrânia? Eu tenho fé que sim. Eu acredito, aposto nisso. Eu acho que essa é uma questão conjuntural e em breve seja solucionada, dialogada, negociada, para que a paz se restabeleça e acabe essa mortandade, esse absurdo, né, de irmãos contra irmãos. Eu vejo essa violência toda, as agressões, e também um discurso de narrativas, né? Por outro lado, eu percebo também que a narrativa ocidental ela não coloca o todo da questão, né? Então é preciso ver bem certinho o que está acontecendo, como que se deu esse conflito, como que era a região da fronteira com a Rússia, né? Da Ucrânia com a Rússia, porque ali há muitos russos morando na Ucrânia, né? É comum muitos terem parentes na Rússia e da Rússia na Ucrânia. Então, por exemplo, tem regiões em que tem uma presença maior de cidadãos russos. Então, tudo isso eu acho que tem que ser dialogado. O mais importante é preservar a vida, é ver onde se pode, digamos assim, negociar para restabelecer a vida e cortar esse canal de violência, de ódio, de discurso de desinformação e injetação de mais armas nesse conflito. Eu acho que a solução para a paz não está em armas, como diz o pessoal da OTAN, né? A solução está num diálogo, num compromisso sério, os dois assumindo as responsabilidades, porque ali os dois erraram também, né? Tem os dois lados aí. Tem o erro gravíssimo do Putin, mas também do Zelensky. Então, assim, eu acho que não é justo jogar o povo civil numa guerra fratricida. Não tem sentido. Eu acho que para evitar mais mortes, eu entendo que deva haver um fortalecimento das relações de paz, de diálogo, de compreensão, de negociação, de aprofundar esse diálogo para acontecer a paz. Eu estou aqui pensando, o senhor está falando, eu estou pensando aqui, daqui a pouco nós vamos falar sobre o livro que o senhor escreveu, sobre essa questão da vulnerabilidade social, que o senhor, inclusive, avaliou, estudou e acompanhou a questão, principalmente aí no sul do país, das pessoas que moram nas ruas. Nesse momento, eu imagino a situação de vulnerabilidade social, porque passam milhares de pessoas lá na Ucrânia. Como é que o senhor está enxergando isso? Nossa, a guerra ela traz uma desestruturação, né? Se há uma ordem estabelecida, a guerra ela desestrutura, ela desorganiza, ela quebra relações, ela divide famílias, ela traz uma situação de extrema vulnerabilidade, de modo especial as pessoas que perdem tudo, perdem suas casas, né? São obrigadas a fugirem, a se refugiarem, né? É um
caos total. A guerra é sinônimo de caos, nunca de solução de um problema, né? E a vulnerabilidade, por exemplo, da população em situação de rua, ela é local, mas é global, né? Eu fiz a pesquisa no Paraná, da população de rua em Curitiba, mas a constatação é a seguinte, é global. Hoje, nos grandes centros, das principais capitais do mundo, há uma grande concentração de população em situação de rua. Não é privilégio, digamos, dos países do terceiro mundo, países em desenvolvimento, mas é uma situação agravada pelo capitalismo na sua fase neoliberal, que é de exclusão. Agora, a guerra, ela tende a acelerar essa exclusão, porque é algo abrupto, violento, de quebra, é algo muito de ferir, digamos, por isso a vulnerabilidade dessas pessoas, né? É aquilo que é ferido, há um povo sendo ferido. Eu vou precisar agora fazer um intervalo, é rapidinho, mas eu peço a gentileza para que o senhor continue com a gente, porque daqui a pouco nós vamos falar mais sobre a sua história e, é claro, sobre o livro que será lançado essa semana. Pode ser? Tudo bem? Ótimo. Tá certo. Olha, depois do intervalo, então, você vai saber um pouco mais sobre a obra Bioética e a vulnerabilidade da população em situação de rua. Eu volto já já com o nosso parlatório. Casa do Pai é uma obra grandiosa e só é possível com a ajuda de cada devoto e evangelizador. Acesse o nosso portal paieterno.com e fique por dentro de todo o nosso trabalho. Lá você pode fazer o seu cadastro e ajudar a nossa obra de amor. Você também pode fazer uma doação na quantia em que seu coração inspirar, de forma rápida e segura, por meio de Pix, cartão de crédito, boleto bancário ou transferência. Faça parte dessa família e colabore com essa obra de evangelização. Estamos de volta com o parlatório e o assunto de hoje é bioética e vulnerabilidade, especialmente sobre as pessoas em situação de rua. Eu estou conversando com o irmão Jorge Tarachuk, que é missionário redentorista e tem uma forte atuação nessa área social. Irmão Jorge, o senhor tem muitos estudos nessa área social, né? Essa experiência acadêmica sobre esse tema. E o Brasil registrou um declínio muito grande, né, no cuidado com as pessoas mais vulneráveis, especialmente nos últimos anos, muito em função da pandemia. É possível reverter essa situação? Eu acredito que sim. Eu acho que é possível, mas nesse período da pandemia, e mesmo antes, eu acho que a fragilização das políticas públicas no que se refere às questões sociais de exclusão, elas começaram a ser fragilizadas no governo Temer, né? Também com a imposição, a uma diminuição de investimentos na área social. Então, isso foi agravando a situação. E depois, no último governo, né, que se fundou agora, o ano passado, a coisa ficou bem agravada no sentido da exclusão, da antipolítica pública, né? Também da antipolítica indigenista, beirando a situação de extrema vulnerabilidade. Por exemplo, pegando os povos indígenas, por exemplo, o que nós percebemos, né? A situação dos Yanomami, tudo bem que é uma situação de longo tempo, mas ela foi agravada absurdamente nesse período desse governo anterior, que não simplesmente rasgou a Constituição no que se refere aos direitos indígenas e buscou uma política anti-indígena, né? De não demarcação de nenhuma terra indígena, de fragilização dos crimes socioambientais, o desmatamento.
Então, assim, foi um período bem sombrio no que se refere aos direitos humanos e os direitos da população vulnerável. Entre elas, também, a população em situação de rua. Eu acho que tem essa... todos os movimentos sociais, hoje, se a gente for conversar com eles, vão dar essa visão de como que foi esse quadro, digamos assim, do último governo. Pegando o Temer para cá, a desassistência social e os retrocessos que houveram, né? Então, eu acho que agora é o momento de reafirmar os direitos das populações vulneráveis, reafirmar os direitos dos povos indígenas, ou seja, cumprir a Constituição, né? A Constituição, ela, de 88, a Carta Cidadã, ela precisa ser exercida, precisa ser executada, precisa ser implementada para que haja justiça social. Eu acho que é a Constituição da justiça social, e que não pode ser rasgada, não pode ser não cumprida por um governo, seja qual for, né? Eu acho que é um mandato Constituição a demarcação das terras, é um mandato Constituição as várias questões sociais, o próprio Sistema Único de Saúde, que é uma grande vitória do povo, né? Precisa ser fortalecido. Então, são várias frentes que precisam ser reafirmadas para que a vida do pobre, dos excluídos, dos mais abandonados, possa ser novamente valorizada, né? E possa se buscar saídas dessas situações que estão num dado crítico, né? Chegou-se a 33 milhões de pessoas em situação de fome. Isso é inaceitável, né? Não podemos... Quando a gente fala nesse número, realmente causa revolta, né? Esses foram, então, os motivos que levaram o senhor a escrever esse livro? Sim, na época, o livro, na realidade, é o tema da minha pesquisa, de minha dissertação de mestrado, que eu fiz em 2000, concluí em 2012. Antes de eu ir para o Suriname, eu trabalhava na Pastoral do Povo da Rua, em Curitiba, na Arquidiocese de Curitiba. E ali, então, eu comecei e tinha iniciado o meu mestrado com esse tema, né? O público que eu tinha um conhecimento, junto com a Pastoral do Povo da Rua, e com o Movimento Nacional da População em Situação de Rua em Curitiba. Quer dizer, ambos meio que embrionários, surgindo naquele contexto de 2012. E daí eu pesquisei a situação das pessoas há mais de um ano na rua, né? Há mais de um ano. Fiz uma pesquisa de campo nas ruas de Curitiba. E foi um grande aprendizado, em termos assim de... Eu tenho várias entrevistas, né, com eles. Esse dia eu estava relendo, escutando novamente algumas. São uma riqueza impressionante, assim, a sabedoria que vem do saber sobreviver na rua, né? E, ao mesmo tempo, os dados da espiritualidade que se cultiva, da fraternidade, da solidariedade, do companheirismo. São valores que permeiam essa população que é invisibilizada pela sociedade. E como é importante para eles, para a população em situação de rua, quando alguém olha nos olhos, né, conversa, escuta, principalmente escuta, é um sinal de respiro para a dignidade. Eu queria até pegar esse ponto, irmão, quando o senhor fala que são pessoas invisíveis, que eles precisam ser ouvidos, olhar nos olhos, as pessoas não fazem isso? Olha, nas minhas entrevistas com eles, nas conversas, na interação, na convivência desse período, eu observei o seguinte, que as pessoas, eles reclamavam, né, justamente disso, né? Seja os órgãos governamentais ou não, as pessoas na rua, com exceções, é claro, né? Simplesmente não olhavam nos olhos deles, não os cumprimentavam, não os olhavam com dignidade, olhavam como se fosse uma coisa, algo que estivesse atrapalhando a rua ou atrapalhando a situação, um medo, né? A pessoa por desconhecer a realidade, cria-se o medo do diferente, mas é preciso entender que a situação de vulnerabilidade da grande maioria não é porque eles estão ali porque eles querem estar, né? É fruto de vários dramas humanos, né? Bem complexo essa situação.
cada situação de uma pessoa em situação de rua tem a sua própria história. Então, não dá para tabelar com você por igual todos eles, mas buscar entender o contexto de cada um deles, né? São conflitos interiores, boa parte vem do interior do Estado, vem com sérios dramas de conflitos familiares, ou vem de problemas mesmo de dependência. Tem várias questões que precisam ser entendidas. Pois eu queria exatamente trabalhar isso, porque esse problema que o senhor acompanhou aí no sul do país é um problema nacional. Muitas vezes o poder público trata isso como se fosse um problema de polícia. Vai lá, tira aquelas pessoas, mas na verdade só mudam aquelas pessoas de lugar. Elas saem dali e vão para outro lugar, porque elas precisam viver e sobreviver acima de tudo. Na opinião do senhor, qual que seria a saída mais prática, mais viável para a gente ir amenizando esse problema e tirar essas pessoas da rua, devolvendo a elas a dignidade? Então, uma coisa importante nesse processo todo, da minha pesquisa também, eu analisei também os governos todos, né? E só recentemente, em 2008, 2009, o Ministério do Desenvolvimento Social, acho que na época era o Patros Ananias, eles estabeleceram então uma pesquisa sobre a população em situação de rua no Brasil. E depois, em 2009, então, foi criado um decreto, né, estabelecendo uma política nacional, política pública nacional para a população em situação de rua, e dar outras providências assim nesse campo. Então, assim, foi uma vitória. Até então, não havia, a população de rua não era contada, né, como cidadão, como pessoas, né, passível de uma política pública organizada. Então, estabeleceu-se pela primeira vez na história do Brasil, então, esse pacto social de tentativa de inclusão social por parte de um governo, né? Então, isso foi em 2009, né? O presidente Lula, na época, ele assinou o decreto. Depois houve alterações no governo que se passaram, né? Mas eu acho que agora é preciso reafirmar aqueles direitos assegurados ali naquele decreto, aquela orientação, digamos assim, de condução de inclusão social. E que é uma grande vitória para o movimento indígena, para a pastoral, para todos aqueles que Irmão Jorge, olha, a gente sempre encerra o programa trazendo uma citação e pedindo um comentário do nosso convidado sobre um determinado assunto. Para o senhor, eu trouxe aqui uma mensagem do Papa Francisco, uma mensagem que é dirigida aos pobres e refugiados de uma cidade da Itália em um almoço coletivo em 2017. Ele disse o seguinte, abre aspas, a igreja é de todos, especialmente dos pobres, e todos somos convidados somente pela graça. Somos viajantes, somos mendigos de amor e de esperança e precisamos deste Deus que se aproxima e se revela na partilha do pão. Eu queria que o senhor comentasse isso. Interessante, o Papa Francisco, de uma lucidez, de uma sabedoria, um amor que gera sabedoria, né, e de orientação para a igreja. A preocupação do Papa, que é a preocupação do próprio Cristo, né, com aqueles mais vulneráveis, a opção pelos mais pobres e abandonados, que também é a opção do carisma redentorista. Eu percebo assim, é preciso entender a população em situação de rua como também nossos evangelizadores, né? Evangelizar os pobres e ser por eles evangelizados, conforme tem um documento redentorista que expressa essa perspectiva. Eu acho que nós somos convidados a ouvir, convidados a sermos evangelizados pelos mais pobres e abandonados. Eu acho que essa luz... E mesmo nas entrevistas que eu fazia, eu percebia eles falando da espiritualidade, e eles falando assim, quando não acontecia uma violência com eles, que era comum em Curitiba, eles falavam assim, é Deus agindo, né? E a gratidão que eles tinham nesse período. Né? Eles expressavam essa gratidão. Tá certo. Então, assim, eu acho que nós precisamos ouvir mais o outro, principalmente o outro excluído, e buscarmos sermos evangelizados por eles. Certo. Irmão, eu queria muito agradecer, foi bom demais ter o senhor aqui no programa Parlatório. Obrigado pela participação. É uma satisfação, um prazer foi meu, a todo o público que está nos escutando.
eu acho que nós temos muito que aprender, né, uns com os outros e especialmente com os mais pobres. Eu estou feliz de estar aqui no Parlamento, no Parlatório, no Parlatório, um programa de excelência, né, que traz temas pertinentes. Tá certo. Um grande abraço para o senhor, muito obrigado e até a próxima. E é claro, eu agradeço a você também que esteve ligado com a gente aqui na TV Pai Eterno. Muito obrigado, não mude de canal, hein? Uma ótima semana para você e até a próxima.